Olá, último Money Talk de 2025, né? Quem diria, são 25 episódios no total esse ano, né, de conversas com vocês. E para quem não viu nenhum dos outros 24 episódios anteriores, eu sou Juliano de Lara Fernandes, sou sócio-gestor da Armada Asset. Como espero que vocês tenham percebido nesse ano, no ano passado também, eu realmente adoro fazer aqui o Money Talks, é uma atividade que me traz muita felicidade, muita satisfação. E por ser, acho que o último episódio do ano, hoje vamos pegar um tema um pouquinho mais leve e conversar sobre uma pergunta que é o que a gente está fazendo aqui, né? Falar sobre dinheiro, mas fazer a pergunta que é bastante comum, que é se dinheiro realmente traz felicidade. Porque a gente fala tanto de investir, poupar, fazer contas, né? Mas por que a gente está falando tanto disso daí? Será que isso resulta eventualmente numa melhor qualidade de vida para a gente? Essa é uma discussão que tive a oportunidade de ler e participar um pouquinho dessa discussão recentemente no site americano que chama White Coat Investor, que é bem interessante para quem puder ir ver. Mas a base da discussão, ela gira em torno de dois conceitos de felicidade. Um primeiro, que é uma felicidade que representaria uma satisfação geral da vida, né, que reflete um pouco como a gente se lembra da nossa existência globalmente. Então, é uma felicidade mais de memória, né, do que seria toda a nossa vida. O segundo tipo de felicidade, ele seria uma felicidade mais que eu chamaria de experiencial, ou seja, é uma felicidade do presente, do dia a dia, onde, se você perguntar agora o que você está sentindo, a pessoa sente momentos de felicidade, sente momentos de tristeza, de estresse, né, e todos os sentimentos, mas são sentimentos mais presentes, momentâneos naquele momento. E três estudos, né, foram utilizados para tentar responder, então, essa pergunta, se dinheiro traz felicidade. O primeiro foi feito em 2010, já há 15 anos, por um psicólogo chamado Daniel Kahneman e Angus Deaton, foi o outro autor desse estudo. Os dois ganharam Nobéis de Economia, né, apesar de não serem economistas diretamente. E mostrar esse estudo desses dois autores mostrou que a satisfação geral com a vida ela melhorava continuamente com a renda, porém aquela felicidade mais do dia a dia, aquela felicidade mais momentânea, ela atingia um certo platô quando a pessoa ganhava um teto de US$ 100.000 por ano, né? Mais ou menos R$ 550.000, uma renda bastante elevada, diga-se de passagem. Então, a felicidade global, ela crescia linearmente, mas essa felicidade nossa do dia a dia chegava um momento que ela entrava num platô, né? O que falaria contra, né, que chegaria um momento que a quantidade de dinheiro não faria muita diferença na sua felicidade. Mas aí veio um segundo estudo, esse um pouco mais recente, agora de 2021, foi feito por um outro pesquisador chamado Matthew Killingsworth, e ele trouxe um resultado um pouco diferente. E ele mostrou que ambas as felicidades, né, tanto a experiencial, a experiencial que é mais do dia a dia, quanto aquela mais global, ela aumentava continuamente com a renda, sem nenhum tipo de platô, né? Então, quanto mais dinheiro você ganhasse, mais feliz você ficava, tanto aquela mais do dia a dia, quanto essa felicidade mais de memória. Então, esses dois resultados foram aparentemente contraditórios, um falando que existia um platô para até que ponto o dinheiro pode trazer felicidade, outro dizendo que não, quanto mais dinheiro, mais feliz você fica. Foram, de certa forma, dicotômicos e de uma maneira muito legal, acho de forma muito parceira, né? Esses dois pesquisadores se juntaram, então, e fizeram um terceiro estudo. E nesse terceiro estudo, que foi agora um pouco mais recente, faz uns 2 anos mais ou menos, eles tentaram desvendar por que tinha sido contraditório essas duas informações. E aí, eles reanalisaram os dados e chegaram a uma conclusão que parece que realmente coordena um pouquinho esses resultados juntos. O que eles viram? Que daqueles 20% de pessoas menos felizes, houve sim um platô quando você chegava em determinada
valor de 100 mil dólares, né, de ganho por ano, e a felicidade parava de aumentar. Porém, na grande maioria das pessoas, né, quando você tirava só aquelas pessoas menos felizes, esse platô deixava de existir. E olha que interessante, para aquele grupo que era o grupo no percentil dos mais felizes, né, de uma forma geral, quanto mais aumentava a renda, isso acelerava mais ainda a felicidade. Ou seja, não só era linear, mas você aumentava a felicidade de forma quase que exponencial, mesmo ganhando um pouquinho menos. Pouco ganha dinheiro, aumentava muito a sua felicidade para aqueles que já eram muito felizes. E aí, como que a gente interpreta, então, essa relação entre dinheiro e felicidade? A conciliação, eu acho, que a gente vê nisso tudo, principalmente nesse último estudo, que concilia realmente as duas ideias, né, desses dois autores, é que em pessoas com bases infelizes, o dinheiro consegue resolver alguma parte dessa infelicidade até um determinado momento, mas após isso ele já não tem mais muito mais resultado. E isso, né, que não se aplica em pessoas, na maioria das pessoas, naquelas pessoas que já têm uma base de felicidade maior, então acho que se explica porque o poder do dinheiro ele está diretamente ligado em aumentar sua felicidade na medida que ele consegue aumentar progressivamente o quanto você consegue controlar a sua vida e as decisões que você pode tomar ao longo do tempo de vida. Pessoas que com mais renda, eles respondiam mais frequentemente que sim, quando elas eram perguntadas em que extensão você se sente em controle da vida. Então, quem tinha mais renda falava, olha, eu tenho mais controle da minha vida. E isso talvez traga de volta também elementos psicológicos que a gente sabe que promovem a felicidade em geral, que são a autonomia de você fazer escolhas conforme seus valores, a competência, né, para fazer coisas efetivas para a sua vida e para o seu trabalho, e a parte de relacionamentos, com os laços sociais mais profundos e significativos. Então, se você conseguir fazer com que sua renda ou seus investimentos se transforme em promoção de maior controle da sua vida, sobre esses elementos que eu tinha mencionado, efetivamente o dinheiro vai ter o poder de trazer mais felicidade e não vai haver um platô determinado para isso. Então, como que a gente traduz isso na prática? E como esses autores mostraram isso nesses trabalhos? Você reduzir o estresse, porque você tem um endividamento muito grande. Você ter maior flexibilidade na forma que você leva a sua carreira e seu trabalho, selecionando, né, eventualmente atividades que você tem mais prazer de fazer, porque você já tem uma base monetária bem estabelecida. Ter experiências mais significantes, né? Viagem, encontros sociais, e poder ficar mais tempo com a família e amigo, tudo isso são coisas que fazem com que o dinheiro, o acúmulo de renda, vai te trazendo isso, mais felicidade ao longo do tempo, sem um platô. De forma também, acho que significativa, esses autores mostraram que alguns itens que também são cientificamente comprovados de estar associados a maior felicidade, podem ser explorados à medida que a sua renda aumenta. Então, por exemplo, a gente sabe que comprar serviços e memórias, coisas que fazem, geram memórias, são mais gratificantes do que compras de bens materiais. Só que geralmente essas compras de serviços, né, viagens, passeios a lugares diferentes, com pessoas diferentes, geralmente são muito custosas, né, mais do que você comprar um iPhone novo, um computador novo, alguma coisa assim. Então, essa compra de experiências que geram memórias são mais gratificantes. Gastos sociais, como doações para terceiros, também geram mais felicidade do que gastos com você. Então, à medida que você tem uma sobra de renda, você começa a fazer doações, aumentar a felicidade de outros, isso tem um reflexo muito grande na sua própria felicidade. A segurança financeira, como eu falei, reduz muito o estresse, né? E o cérebro começa a ativar zonas de prazer e recompensa
quando você também faz doações a terceiros, né? Então não é só o benefício que é dado a terceiro, mas só o fato simplesmente de dar ou fazer uma ação para um terceiro, isso faz com que você seja mais recompensado do ponto de vista neurológico também. Então, é dessa forma com que a gente explica que o dinheiro está ligado à felicidade e de uma maneira, então, linear e sem platôs, né? Desde que você não parta de uma base. Então, de forma prática, eu acho que você pode e você deve usar o dinheiro para focar em atitudes que, no final, vão gerar mais dividendos de felicidade, né, que o simples acúmulo perpétuo do dinheiro sem muito objetivo. Isso significa proteger mais o seu tempo, priorizar atividades de trabalho que são mais significativos para você, versus aqueles que simplesmente vão pagar mais, investir nos seus relacionamentos e priorizar, né, a saúde física e sua saúde mental. Tudo isso eu acho que a gente consegue realmente com um aumento de renda, com essa tranquilidade que a gente tenta trazer aqui para vocês. E essa autonomia e o controle, né, de qual o caminho que a sua vida está tomando, é uma coisa que o dinheiro realmente possibilita, né? Para nós aqui do Money Talks, eu acho que é um prazer estar ajudando vocês nessa jornada. No final das contas, é isso que a gente quer trazer para vocês. Muita coisa que eu falei aqui que gera felicidade, eu acho que eu realizo, né, toda semana, dividindo esse espaço com vocês. E eu acho que, para fechar agora 2025, eu acho que é com esse sentimento de muita realização que eu fecho esse último episódio desse ano. Tenho certeza que eu sou muito, muito grato pelo esse espaço, pela essa oportunidade de estar aqui, né? E eu espero que a gente ainda possa compartilhar muitas ideias a respeito disso ano que vem. Então, eu termino desejando para vocês um ótimo Natal, um maravilhoso tempo de descanso e que 2026 venha prometendo muito mais para a gente ter essa felicidade que a gente busca de maneira tão contínua. Até mais, e a gente fica aqui até o próximo ano agora no Money Talks.